capítulo de número 3, nós leremos o texto do verso 1 até o verso de número 15. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 até o verso de número 15. A recíproca, enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu também deixo a minha expressão de gratidão a Deus por servir ao Senhor nessa amada igreja com a qual eu aprendi a congregar, com os irmãos crescendo, desenvolvendo essas etapas das quais o Senhor me concedeu ingressar no ministério. Então, a recíproca é verdadeira, Reverendo Augusto. Com o texto aberto no capítulo de número 3, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 15, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ao Senhor em oração. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome pela graça tão maravilhosa que nos alcançou. E nos alcançou para Te render culto, Te adorar, para exaltar a pessoa bendita do Deus Pai, a pessoa bendita do Deus Filho, a pessoa bendita do Deus Espírito. Nós louvamos ao Senhor, porque esse dia que o Senhor nos concedeu é para exultar a nossa alma, para a alegria do nosso coração. Não é diferente nos outros dias, mas esse dia em especial, onde nos aproximamos do Senhor, nessa adoração solene, juntamente com o Teu povo, com a igreja do Deus vivo, e então poder ouvir a Tua palavra, fazer com que esse momento seja um momento completo de adoração ao Senhor. Agora, pois, pela Tua graça, usa o pregador dessa noite e alcança os corações aqui presentes pela Tua graça. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Benjamin Franklin é um homem muito conhecido na história. No século XVIII, a sua pessoa ganhou notoriedade no mundo inteiro.
conhecido como um estadista, um inventor, um cientista. A eletricidade está relacionada à sua pessoa. Ele não era só conhecido por esses atributos que o envolviam, mas ele era conhecido também por ser alguém de muita popularidade, de responder às cartas que ele recebia de milhões de pessoas. Ele tinha essa satisfação em responder às cartas que recebiam, e dentre as cartas que ele recebia, uma de um homem que levou o evangelho da Inglaterra para os Estados Unidos, um dos homens que viajou muito das ilhas, tanto da América como de volta para a Inglaterra, deixando sua marca e os seus sermões conhecidos. E eu estou falando exatamente do grande pregador George Whitefield. George Whitefield escreveu uma carta para Benjamin Franklin, dizendo: você é um homem bastante ilibado, bastante letrado e de muito conhecimento, e sabe de muitas coisas sobre a eletricidade, mas sobre um mistério tão glorioso, que envolve não só um conhecimento possível de adquirir pelo olho humano. O mistério do novo nascimento e da regeneração é algo que jamais você vai conhecer sem que o próprio Deus lhe revele. George Whitefield foi um dos grandes pregadores que tocou muito nessa doutrina bíblica, que é a doutrina da regeneração, o novo nascimento. E é exatamente nesse texto do capítulo de número 3 que nós observamos um dos capítulos da Bíblia que mais fala sobre esse ensinamento bíblico, que traz uma das pedras fundamentais da própria igreja. A doutrina da regeneração é destacada pelas palavras de Cristo ao homem que vai lhe procurar em um momento em que ele vai sair totalmente admirado com aquilo que Jesus Cristo havia lhe ensinado sobre o que era o novo nascimento. Então aqui nós temos uma narrativa bíblica em que o próprio João faz menção desse diálogo, desse encontro em que um dos grandes líderes da época, chamado Nicodemos, vai ter com Jesus, o buscando logo nos momentos da noite, com um certo temor de que fosse visto pelos outros homens. O capítulo 3, que vai do verso 1 até o verso de número 36, ele vai abordar uma série de doutrinas bíblicas, dentre as quais a doutrina da regeneração fica bem em destaque. Então, do verso 1 até o verso 15, nós encontramos pelo menos uma estrutura de 3 sessões. A primeira sessão, do verso 1 até o verso de número 7, nós observamos que a regeneração ou o novo nascimento é uma iniciativa divina, é uma realização do próprio Deus e não do homem. A segunda sessão, do verso 8 até o verso de número 13, nós observamos que a forma pela qual Deus faz com que a regeneração seja possível na vida de um homem, ele assim o faz por intermédio da pessoa do Espírito Santo. E como não é de se admirar que a Trindade sempre esteja envolvido em assuntos pertinentes à salvação, à fé salvífica, ao chamado eficaz, à justificação e tantas outras doutrinas que são basilares da fé cristã, mais uma vez nós compreendemos através da porção bíblica que a Trindade está presente nessa grande obra de Deus que é o novo nascimento. E aí, por fim, do verso 14 até o verso de número 15, nós temos o novo nascimento relacionado à pessoa do Filho, ou a Jesus Cristo, como sendo também mais uma ação do Deus, da Trindade na regeneração. Então observe, logo no início João começa falando sobre a vida de Nicodemos, e nesse verso inicial, o verso 1, ele traz uma informação que está totalmente relacionada com os últimos versos do capítulo 2, verso 23 e o verso 25. João deixa claro
Aqui Nicodemos faz parte desse grupo anterior que estava vendo os milagres de Jesus. E aí no verso 23 ao verso 25, João diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Verso 24: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, ou seja, a respeito de si mesmo, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, Nicodemos, ele está no meio dessa multidão que está olhando para Jesus Cristo, que está vendo Jesus Cristo como aquele grande operador de milagres. As pessoas conseguiam lançar o seu olhar para os milagres que Cristo estava realizando, mas não atentaram para ele naquilo que de fato estaria ligado à missão do próprio Cristo. As pessoas olhavam para os milagres e então se satisfaziam com o milagre. E pronto. Essa parte inicial do texto, que traz a dobradiça dos versos finais do capítulo 2 até o início do capítulo 3, demonstra que a busca de Nicodemos está totalmente relacionada a descobrir quem é esse Cristo, que agora está operando milagres, mas que não deixa de ser mestre e que está para lhe ensinar grandes verdades. O grande perigo, irmãos, que nós vemos e até mesmo acompanhamos em muitas igrejas hoje, é que as pessoas estão em busca do milagre pelo milagre. A busca desesperada de muitos para que Deus faça um milagre através de uma espécie de comércio ou de barganha. A busca por algo que se necessita com certa urgência para que Deus faça, mas ao mesmo tempo tendo que colocar termos de barganha com Deus, levando então a muitas pessoas a compreenderem que o milagre tem um fim em si mesmo. Nem nas palavras dos autores sagrados fica qualquer tipo de abertura para que alguém compreenda que o Deus realizar um milagre, o milagre vai ter o fim em si mesmo e não tem mais nenhuma implicação além da realização do milagre. Os milagres, eles apontavam para Jesus Cristo, para a identidade de Cristo, deles como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador, como sendo o Redentor, como aquele que veio para redimir a raça humana. Então, maior do que o milagre da cura, como Cristo estava realizando muitos milagres na sua época, maior do que aquele milagre era exatamente o milagre da salvação, da redenção. Mas para este aspecto as pessoas não estavam atentando naquela época, assim como também muitos hoje terminam tratando de assuntos dessa natureza com Deus na forma de negócio, de comércio, de barganha. Eu preciso fazer isso para que Deus faça isso na minha vida, eu preciso ser assim para que Deus realize o milagre que eu espero. E aí a decepção, que leva muita gente também a desacreditar em Deus, a desacreditar na igreja, a desacreditar na sua palavra. Exemplo disso é que a espera do milagre, que alguém termina projetando toda a sua perspectiva naquilo e não acontece, termina que corações esperando que Deus fizesse algo, uma cura, por exemplo, e Deus não fez, aí a decepção com Deus, com sua palavra, com a igreja. Eu falo isso porque eu conheço pessoas que terminaram encarando essa falta de compreensão bíblica, da doutrina bíblica, de doutrina que está relacionada aos milagres, ao ministério de Cristo, e acabaram por se decepcionar e não acreditar que Deus realmente merecesse credibilidade.
esse grupo que via Cristo realizando o milagre, Nicodemos estava presente. E essa busca de Nicodemos para ver quem era Cristo, para ver, saber mais sobre ele, o leva a se aproximar do Filho de Deus na calada da noite, porque o temor, a vergonha de se aproximar de Cristo para saber mais sobre ele, não permitia que ele fosse buscar durante o momento do dia. Então, no verso 1, você observa que Nicodemos, sendo ele um dos principais da sinagoga, um homem que era membro do Sinédrio, que estava no meio daqueles que eram considerados mestres em Israel, dos doutores da lei, é ele quem é destacado como um personagem aqui nesses versículos, onde o próprio Cristo vai trazer uma compreensão sobre o que é o novo nascimento. À noite, verso 2, quando ele vai ter com Jesus, ele faz uma afirmação que é baseada nos versos anteriores do capítulo 2, dizendo: esta noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. Veja como é a compreensão de Nicodemos. Ele sabe que Deus pode fazer o milagre, ele sabe que o próprio Cristo tem alguma relação com Deus, porque ninguém poderia fazer milagre assim como ele estava fazendo. E aí a grande pergunta surge: como é que alguém que crê em Deus não sabe quem é o próprio Deus? Ou está crendo de uma forma ainda muito superficial, ou essa pessoa não entendeu nada do que de fato significa ser o próprio Deus. O conhecimento que Nicodemos tinha é um conhecimento que parece que ele sabe muito sobre o próprio Cristo. Mas na verdade ele estava aquém do que Cristo era. Não é o muito conhecimento que alguém tem sobre Deus que de fato ele vai ser alguém capaz de dizer: o meu conhecimento sobre Deus me torna um regenerado. Se fosse pelo muito conhecer, algumas pessoas que terminam lendo a Escritura para distorcê-la, como é o caso de muitos ateus, assim eles liam e criam. Mas não é assim. Não é o saber de Deus, o saber sobre Deus ou o saber da Escritura, em que muitos terminam pensando que o fato de conhecer vai lhes garantir a salvação. Estão totalmente enganados. Porque na medida em que Nicodemos diz que eu sei que esses milagres não poderiam ser feitos se não fosse por alguém que fosse Deus, o próprio Cristo vai responder a ele imediatamente no verso 3, dizendo: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que essa exortação tão confrontadora com Nicodemos? Porque Cristo poderia bem dizer: Nicodemos, eu vejo que você é um homem de muita fé, como ele fez com o centurião, mas ele não olha para Nicodemos com aquele aspecto de que Nicodemos, você compreendeu de fato o que é crer no Filho do Homem. Não, porque Nicodemos não havia nascido de novo. Nicodemos não, ele é a representação de pessoas que sabem sobre Deus, mas que jamais foram convertidas, de pessoas que já tiveram um nível de conhecimento elevado sobre Deus, mas que jamais nasceram de novo. E é possível isso acontecer porque não é o fato desse conhecimento de informação sobre Deus, é conhecer quem Deus é através das palavras da Escritura. Mas não fica por aí, e por isso que o texto vai continuar com o narrador explicando o que é esse novo nascimento, a necessidade do novo nascimento, como ele acontece e quem realiza ele. Então, nos versos posteriores,
Quando Jesus Cristo, verso número 3, quando Jesus Cristo vai falar para ele que ninguém vai poder entrar no reino de Deus sem que venha nascer de novo, ele está deixando claro que não é através da compreensão qualquer sobre Deus que vai lhe trazer o caminho para ser salvo. No verso 4 ele diz, Nicodemos respondendo a Cristo, ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Por que é que Nicodemos está respondendo dessa forma? Porque Cristo usou a expressão nascer de novo. Ele está falando de um outro tipo de nascimento. Ele está falando de uma obra maior do que o fato de simplesmente nascer. Cristo ele era totalmente capaz de ser entendido pela pessoa mais simples como pelos eruditos da época. E aí quando ele usa a expressão nascer de novo, ele está lançando mão de uma figura, de uma ilustração, como ele vai falar sobre o vento e como ele vai falar lá nos versos finais sobre a serpente erguer, os versos 14 e 15, levantar a serpente no deserto, fazendo menção do capítulo 21 de Números. Cristo estava ensinando através de ilustrações verdades eternas que Nicodemos precisava tomar conhecimento. Então, ele levou Nicodemos a compreender que, assim como ele nasceu fisicamente, para que ele tivesse acesso ao reino de Deus, ele precisava nascer novamente, mas não fisicamente. Veja como isso coloca o homem debaixo de uma condição incapaz de ser salvo. O novo nascimento é uma condição sine qua non para que alguém venha ter a salvação. Venha ser membro da família da aliança, ser um cristão, ser filho de Deus, poder chamar Deus de Pai. Para alguém ser submetido a essa ação sobrenatural de Deus, ela não poderá realizar essa obra se não for o Espírito Santo quem assim o faça. Nascer de novo significa nascer do alto, significa nascer de cima, significa nascer de Deus, significa ter sido alvo dessa operação de Deus na vida do homem. A nossa confissão de fé, capítulo 14, falando sobre a fé salvífica, a primeira seção diz que a fé salvífica pela qual o eleito é habilitado a crer, ela se dá pela ação do Espírito Santo, através da sua palavra e corroborada pelos sacramentos e a oração. Veja como o homem não tem a menor participação nessa gloriosa obra de Deus que é a regeneração. Irmãos, quem de nós pediu para nascer? Quem de nós pediu para vir a esse mundo? Mas assim como nós viemos, assim Deus também nos trouxe um novo nascimento. Assim Deus nos fez nascer pela ação do seu Espírito. Nascer para uma nova vida, nascer para ser membro da aliança, da família da aliança, para termos acesso aos benefícios do pacto. Sem novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. Nem pelo que só conhece de Deus, nem pelo que entende ser necessário práticas de boas obras para que venha ter a salvação. Não. Ou Deus traz um novo nascimento, ou Deus regenera alguém, ou então essa pessoa está absolutamente perdida. A nossa salvação, irmãos, ela dependeu do início ao fim pela ação do Espírito de Deus, pela pessoa do Filho do Senhor Jesus Cristo e pela ação do próprio Deus Pai para nos render aquilo que nós não poderíamos conquistar com os nossos próprios esforços,
obras ou mérito qualquer. Nos versos posteriores, versos de número 5, quando Jesus olha para Nicodemos e vê que ele, mesmo sendo um mestre em Israel, não entendeu o que ele havia dito de forma tão simples, ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui Jesus Cristo está deixando claro que Nicodemos não havia entendido, e então ele está novamente reforçando e complementando o argumento dele sobre a doutrina do novo nascimento, sobre a regeneração, falando para Nicodemos que pessoas, da mesma forma como são nascidos na carne, e são carne, aqueles que são nascidos por Deus, eles são nascidos de forma espiritual. Eles são nascidos de forma a ação do próprio Deus para fazê-los nascer espiritualmente. Agora, por que é importante nós entendermos que o novo nascimento, ele tem uma relação espiritual? Porque, meus irmãos, o mundo caído, distante de Cristo, afastado da salvação, afastado da comunhão com Deus, afastado da glória de Deus, estas pessoas estão cegas espiritualmente, tal qual o próprio Nicodemos estava cego para ver e compreender o quanto de peso tinha nas palavras de Cristo sobre o que ele precisava para nascer de novo. A queda, os efeitos da queda trouxe cegueira espiritual, trouxe morte espiritual, trouxe um coração debaixo da própria sedução deste mundo, afetou as faculdades mentais, as faculdades da vontade. O homem totalmente foi afetado por conta da queda. Então, como pode ele vir a granjear a salvação, a pleitear algo que não lhe pertence por ações humanas, se não for por meio e por intermédio da ação divina? Nicodemos está totalmente sem entender, confuso com aquilo que Cristo está lhe ensinando, porque a sua perspectiva era de saber algumas coisas relacionadas a Cristo, mas Cristo logo dá de cara com a verdade da qual Nicodemos precisava entender sobre o que era a regeneração. E aí o verso de número 7, onde nós temos aqui uma expressão enfática, Cristo dizendo: não te admires de eu te dizer, importa vos nascer de novo. O novo nascimento, irmãos, é necessário. Todo homem tem uma necessidade de nascer de novo. Nem todos serão salvos, mas aqui há uma condição universal. Todos os homens precisam de novo nascimento. Todos os homens, porque está envolvendo todos os pecadores. Porque está envolvendo os pecadores que se converteram e que foram rendidos ao Evangelho, à graça de Deus. A doutrina do novo nascimento, ela é a doutrina que nos ensina que toda a humanidade precisa dessa ação divina para que ela se transforme em novas criaturas. Importante destacar que o novo nascimento, em sua necessidade, não deixa os homens capazes de responder positivamente quando eles foram vivificados, quando eles nasceram de novo. São como bebês que precisam do alimento, que precisam dos cuidados paternos, porque ainda não tem ainda gerência sobre a sua própria vida, sobre seu organismo. Precisam totalmente da assistência dos pais. E veja que Cristo está destacando aqui que, como uma espécie de pais, o Espírito e a Palavra vão desenvolvendo todo esse processo de novo nascimento. É aquele processo que é feito muito antes da conversão. Não é enquanto alguém está se convertendo, mas a regeneração ela precede a conversão. Ela é uma ação feita no subsolo. É a semente de Deus do Evangelho plantada naquele coração que é feita no subsolo. Ninguém vê até o ponto em que ela vai germinar e vai poder florescer.
essa doutrina bíblica nas palavras do John Piper, um pastor batista. Ele diz que o novo nascimento é o meio pelo qual as pessoas se transformam em novas criaturas sem que elas tenham feito qualquer coisa. Ser transformado radicalmente de pecadores perdidos para pecadores salvos. Verso de número 8, quando entra já a segunda sessão, nós observamos que esses versos iniciais, Cristo ensina a Nicodemos a necessidade do novo nascimento, como ele acontece, a sua autoria, e agora do verso 8 até o verso de número 13, o processo pelo qual o novo nascimento é possível na vida de alguém. E ele usa uma figura de linguagem, ele trabalhando a questão do vento, ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja, por que Cristo está falando sobre o vento? Ele está fazendo uma comparação dessa obra sobrenatural. O homem não está nenhuma das ações do homem está envolvida nessa transação salvífica. Ele está totalmente fora de ser considerado alguém que de alguma maneira conseguiu ser salvo, ser transformado, ser um filho de Deus. Não, está totalmente fora. E aí o próprio Cristo diz assim: o vento sopra onde quer, como que a ação do Espírito Santo é livre, por ser soberana, ele é livre para agir onde quer. E ninguém pode ver essa ação sobrenatural do Espírito Santo. E aí ele, comparando a ação do vento com a ação do Espírito, ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, lembra daquela ideia que muita gente tem a respeito de que Cristo está batendo do lado de porta está batendo do lado de fora da porta para que aquela pessoa abra e deixe Cristo entrar, né? Muitos, inclusive, tornam isso um grande chavão evangelístico, dizendo: abre as portas do teu coração para que Cristo entre e você tenha acesso à presença de Deus e você tenha comunhão com Deus. Então, deixa Deus entrar, deixa Deus agir na tua vida. Renda-se ao Evangelho. Irmãos, toda a pregação do Evangelho, ela sempre vai cumprir o seu propósito, ou para salvação, cheiro de vida para aqueles que serão salvos, e cheiro de morte para aqueles que estarão perdidos. A pregação do Evangelho sempre vai cumprir o seu propósito, ainda que se pregue num lugar e ninguém se converta. Mas jamais o Evangelho diz que o homem é quem abre a porta do seu coração para que Deus entre, porque se dependesse de que o homem abrisse a porta do coração, nenhum de nós estaríamos aqui, estaríamos entregues às nossas concupiscências, estaríamos aprisionados pelo pecado que antes nos escravizava, estaríamos debaixo da filosofia de vida da qual nós vivíamos anteriormente, nós seríamos filhos das trevas, debaixo de todos os escombros do pecado, e não teria a mínima salvação para a gente. Mas não dependeu e não dependerá de homem algum em qualquer lugar do tempo e do espaço para que Deus venha regenerar a vida de alguém, para que ele abra a porta. Não, o Espírito Santo age como o vento. E lembrando dessas reportagens que se passa quando furacões, aqueles grandes vendavais atingem cidades, levam navios para dentro da cidade, derrubam árvores centenárias, causam estragos, derrubando monumentos, trazendo um estrago grande, como você vê muitas vezes lá na Ásia, no próprio Estados Unidos, que tem um lugar lá que sempre tem com certa incidência esses furacões. Então,
Então, quando você olha para uma imagem como essa, uma cena como essa, de ventos fortes causando grande destruição, você não pode pensar diferente quando Cristo está comparando essa ação do Espírito Santo com a ação do vento, de um vento forte, impetuoso, a ação divina na vida de um homem. É Deus trazendo o homem da morte para a vida, é Deus entrando onde os homens não podem entrar, eles não podem fazer um voo para dentro da sua alma e dizer: eu quero me libertar, eu quero viver uma vida diferente. Não, elas precisam de Deus, elas precisam de que Deus haja dentro do seu coração perverso, maligno, para que esses corações sejam transformados em corações de carne e Deus possa colocar as tábuas da sua lei naquele coração. Deus age na pessoa do Espírito Santo, colocando essas portas do coração abaixo, derrubando filosofias, quebrando toda uma forma totalmente alheia à palavra de Deus, sobre o pensar sobre Deus, o pensar sobre Cristo, o pensar sobre salvação. Deus desconstrói tudo isso na vida de um ser humano, e por isso que pessoas das mais diversas classes estão aqui hoje, dos mais diversas condições econômicas, sociais, estão aqui hoje, porque o Espírito Santo vai onde nós não podemos ir, porque o Espírito Santo de Deus entra em lugares, em terrenos que nós não podemos entrar, que a psiquiatria não pode entrar, que a psicologia não pode entrar, que professores de filosofia, que ateus, que não creem em Deus, onde ninguém pode entrar, que somente o próprio Deus é quem pode agir na vida de um homem, no seu coração, para trazê-lo a ser alguém que diga: eu nasci de novo. E há uma confusão nessa relação de batismo, pensando que o batismo seja uma forma de nascer de novo. Não, o batismo é um sinal e selo externo daquele que fez uma aliança com Cristo, uma profissão pública da sua fé. E não é o batismo que nos garante a salvação. Isso é um erro que muita gente também termina pensando que por ser batizado nasceu de novo. O batismo, ele não é essencial à salvação, mas ele é uma consequência daquele que foi salvo. É impossível ter a consciência de que fomos salvos por Deus e de todo um ensinamento bíblico sobre os sacramentos e tantas outras doutrinas importantes, pensemos que não tem necessidade de ser batizado, de fazer parte da membresia da igreja, de ter o nosso nome arrolado na igreja local, na igreja visível. Então, essa má compreensão de que batismo está relacionado com o novo nascimento, ela cai por terra, porque o novo nascimento, ele não é baseado nas águas do batismo. As águas do batismo estão apontando para a morte do velho homem. Agora, a ação do Espírito Santo trazendo à pessoa o novo nascimento, e quando Cristo vai falar daqui a pouco sobre água e Espírito, está relacionado agora à vida, completamente a uma nova vida. Carta de Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa muito endossada essas afirmações de Cristo aqui no Evangelho de João. Então, gostaria que você abrisse na carta de Efésios, capítulo 2, verso de número 1. Verso 1 da carta de Efésios, capítulo 2, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo introduz o capítulo 2 dizendo: Ele vos deu vida. Esse vos deu vida está relacionado à ação do Espírito Santo em nos trazer
a salvação, a vivificação do nosso estado em que estávamos quando mortos. Voltando para João capítulo 3, a resposta de Nicodemos, verso 9, ele diz: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Aí acudiu Jesus, ou respondeu Jesus novamente: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Veja que Nicodemos, por ser um mestre em Israel, ele detinha um conhecimento acima da plebe, acima dos demais. Veja como é interessante, irmãos. Alguém que conhece muito da Escritura e ainda não havia nascido de novo. Eu me lembro de uma pregação em que o pastor que estava pregando, dizendo muito da biografia de George Whitefield, e George Whitefield pregando sobre o novo nascimento, e ele acabou a pregação, uma certa irmã que havia ouvido aquela pregação durante várias vezes, ou sobre aquele tema diversas vezes, ela disse: senhor pastor Whitefield, por que o senhor gosta tanto de falar sobre o novo nascimento? Por que sempre o novo nascimento? E ao que o George Whitefield respondeu: minha senhora, a senhora precisa nascer de novo. Há muitas pessoas que terminam desdenhando aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre doutrinas importantes. E quando nós pensamos, já ouvi, não preciso mais ouvir, aí começa sinais de que de fato nós estamos muito distantes daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre aquele determinado tema. Mestre em Israel e não conseguia compreender aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. A ignorância sobre Cristo está mesmo presente na cabeça de muita gente que tem muito conhecimento, mas que não lhes serve de nada a não ser para sua própria vanglória. Nicodemos estava enquadrado entre aqueles que muito conhecia, mas que nada sabia sobre o próprio Jesus Cristo. Verso 11: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Isso aqui é o próprio Cristo falando, e quando ele menciona o plural, nós dizemos, muito provavelmente ele está falando sobre a relação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele logo diz na sequência que nós testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se você voltar lá nos versos que nós lemos no final do capítulo 2, você vai ver que o próprio Cristo está dizendo o seguinte, verso 25: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Cristo sabia quais eram os interesses daquele povo que estava procurando Cristo somente pelo milagre. A natureza apenas da situação era de buscar a Cristo pelo que ele podia oferecer. Eles estavam em busca apenas do pão que Cristo podia dar, do milagre que Cristo podia fazer, mas eles não tinham nenhum interesse no próprio Cristo, no Deus Salvador. E essa parte nos faz lembrar, irmãos, que a própria condição de muitas pessoas que buscam a Deus pelo que Ele pode fazer é desconsiderar que o próprio Deus seja a maior bênção que alguém pode ter. A maior bênção que o ser humano pode obter. Como Santo Agostinho diz, o sumo benefício. Se eu receber um coração novo, literalmente, precisando de que eu pudesse ser curado de algum problema cardíaco, aquele coração novo jamais poderia suplantar a necessidade que a minha vida precisa do próprio Deus. Deus não pode ser buscado apenas pelo que Ele pode fazer. Ele deve ser buscado pelo que Ele é. E o que Ele faz é obra da graça divina. Fechado então essa segunda sessão. Na última sessão, nos versos 14 e 15,
O próprio João, falando as palavras de Cristo, ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Alguém só virá a crer em Cristo se ela nascer de novo, se ela tiver nascido de novo, pela ação do Espírito Santo através da pregação. Essa fé que vai ser gerada em seu coração para ela crer em Deus, ela também não vai ser algo por iniciativa divina. O homem nasce e Deus traz essa pessoa para que ela venha a crer no Filho. Assim, o próprio Cristo vai findar esse discurso do verso 1 até o verso 15, dizendo que assim como a serpente que foi levantada por Moisés em Números, capítulo 21, verso 4 a 9, aquela serpente que ao ser erguida, as pessoas olhavam para ela, o pastor pregou recentemente sobre esse capítulo, as pessoas olhavam para ela e logo eram curadas das serpentes abrasadoras as pessoas estavam sendo mordidas por elas, então elas precisavam olhar para aquela serpente que Moisés levantou no deserto para que pudessem ser curadas. Aqui é uma alusão exatamente ao próprio Filho de Deus. É Cristo falando sobre a sua própria obra redentora. Levantou-se, ou seja, Cristo foi levantado na cruz, ele foi levantado no madeiro, e as pessoas que olharão para ele, então serão salvas. Mas quem olhará para Cristo de forma salvadora, sem que antes tenham sido chamadas pelo próprio Deus? O ladrão na cruz, que reconhece o seu pecado e olha para Cristo e diz: quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Cristo imediatamente olha para eles e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você não vê ali muitas informações de alguém que foi regenerado, que foi submetido à ação do Espírito Santo, que creu na pessoa do Filho como Salvador e que nos seus momentos finais foi salvo. Isso não quer dizer que a pessoa que viva hoje uma vida a qualquer preço diga: no final da vida eu vou tentar ir para a igreja, eu vou primeiro curtir a minha vida aqui, depois eu quero saber de Deus, eu quero saber qualquer coisa que seja relacionada a Ele. Muito enganado e um pensamento totalmente torto, totalmente infundado, porque as pessoas só vão a Cristo cedo ou tarde, na nossa forma de ver, elas só vão a Cristo porque o Espírito Santo os trará. Quando Cristo olhou para Lázaro, que estava no túmulo, estava morto, ali é uma completa ênfase do que é essa doutrina da vocação eficaz, quando Deus chama alguém para crer nele. Ele olhou para Lázaro no túmulo e disse: Lázaro, levanta-te e vem para fora. Assim é com aqueles que são pecadores, que estão mortos de igual forma. Cristo chama, e quando ele chama, as pessoas vêm. Quando ele envia o seu Espírito, as pessoas não resistirão à força, ao poder, à graça que lhes alcançará. Elas podem até resistir por um tempo e continuarem resistindo até que um dia a graça se torne irresistível, e essas pessoas então virão a crer. As pessoas só virão a crer, assim como eu e você hoje cremos em Cristo, nosso Salvador, cremos na igreja, cremos na pessoa do Pai, cremos nas doutrinas dos apóstolos, como nós acabamos de ler aqui no credo. Nós só viemos a crer e nós só continuamos a crer porque o Espírito Santo de Deus foi quem nos chamou através da sua palavra. Cristo, irmãos, ele é a cura para essa sociedade caída. As pessoas precisam olhar para Cristo, mas elas não olharão para Cristo sem que antes o Espírito Santo de Deus esteja intervindo em seus corações. Por isso, como dizia um professor meu no seminário, São Paulo, Brasil, é necessário a pregação e a oração para que as pessoas olhem salvadoramente para o Senhor. A pregação desdobrada na evangelização, não nos envergonharmos daquele que nos salvou, para que aquele que está debaixo da condição pecaminosa desse mundo possa olhar para Cristo de forma salvadora. Assim como a serpente foi erguida no deserto, Cristo, o Senhor, também foi levantado para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a nossa vida seja de fato
evidência de que somos pessoas que nascemos de novo, que não somos pessoas apenas convencidas do Evangelho, persuadidas de alguma maneira por alguma coisa que nos interessou. Não, mas que a Igreja de Cristo continue cada vez mais dando essa evidência de que ela é composta por pessoas nascidas de novo, nascidas de Deus, nascidas do alto. Vamos orar. Todo o nosso orgulho, ó Deus, ele é colocado ao chão quando nós olhamos para uma doutrina tão importante como essa, para um texto em que nós nos comparamos com Nicodemos, às vezes confusos, ou confusos enquanto nós não sabíamos a verdade. Conhecia-o apenas de ouvir falar, porque nossos pais, alguns pastores, de alguma maneira ouvimos em algum lugar sobre a pregação do Evangelho. E nos comparando com Nicodemos, ó Deus, nós hoje podemos entender que o Espírito Santo de Deus fez a obra maravilhosa de nos fazer nascer novamente. Assim como aquela cena do vale de ossos secos, onde pela palavra o Espírito começou a dar vida aos mortos, começou a trazer vida aos que não tinham vida. E aqui hoje, ó Deus, nós estamos não somente vivos, mas também com certeza da herança da vida eterna, porque nós nascemos de novo para viver eternamente com o Senhor. E por isso nós te glorificamos e te exaltamos, porque nada disso foi operação nossa, é única e exclusivamente do Senhor. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos gratos. Amém.